E nós vamos entrar na palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje é uma noite de Santa Ceia, uma palavra muito simples, mas eu sei que ela vai mudar um sentido da sua vida. Então você pode fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós declaramos esse lugar pronto para receber a tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é poderosa, que ela transforma, que ela cura, que ela liberta, que ela penetra até a divisão da alma, que ela provoca caminhos dentro da dimensão do ser integral do homem que nós não conseguimos imaginar. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para transformar através de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso eu quero declarar que haja um fluir poderoso da sua verdade nessa noite, que ela seja absoluta, superior, que ela possa trazer consigo cura, restauração, ativação em áreas da vida de algumas pessoas que entraram aqui, que dentro dessa proporção, que é uma noite tão especial, noite de Santa Ceia, o Senhor possa trazer um sentido extraordinário e um entendimento de que a Santa Ceia é um elemento fundamental na vida de um cristão. Por isso nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e que aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite fluirá através da tua vontade absoluta, em nome de Jesus. Por isso nós atamos tudo que vem para ocupar o lugar da revelação. Nós alinhamos essa atmosfera e dizemos que tudo está preparado para um momento em que a tua palavra vai operar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia em Salmos número 23, e eu quero falar hoje sobre o sentido da mesa. Então diga comigo, a mesa. A mesa é algo poderoso, e todas as vezes que nós entramos na igreja e que nós entramos para a Santa Ceia, a primeira coisa que eu olho é a mesa. É ou não é? Quando você chega na igreja e que é uma noite de Santa Ceia, você não olha diretamente para os elementos, você não olha diretamente para as frutas, você não olha diretamente para o cálice, você olha para o conjunto, você olha para a mesa. E é impressionante a descoberta que Davi, ele desenvolve no Salmo 23, e é um salmo muito conhecido, muito falado, e que pessoas que professam a fé cristã e outras, em outros segmentos de outras religiões, sabem o sentido do que é esse salmo, quanto ele é poderoso, e principalmente versículo 5 desse salmo, quanto ele é grandioso. Mas hoje eu quero que você olhe com atenção para essa mesa, porque você vai entender o que o salmista estava dizendo, você vai entender o que Jesus estava fazendo no momento em que ele estava próximo a dar cumprimento na sua despedida com os discípulos, no período em que ele desenvolve a Santa Ceia, um momento final, e praticamente um dos momentos finais da trajetória e do seu percurso sobre a terra. E isso é poderoso, porque a mesa para alguns é apenas uma peça de mobiliário, é apenas uma peça que vai fazer um sentido de beleza ou um sentido de acumulação. Você vê que existem casas que as mesas são lotadas, entupidas de coisas, papéis e tantas outras coisas, mas o que nós precisamos entender é que a mesa, ela tem um sentido muito além do que aquilo que você imagina, principalmente em Salmo 23, no verso 5, principalmente quando Jesus se assenta com os seus discípulos à mesa. E se você for observar, você vai ver que normalmente, todas as vezes em que Jesus, ele tinha alguns momentos especiais, ele estava sobre a mesa, ou na mesa, ou ao redor da mesa. Você vai lembrar comigo que quando ele ressuscita, a última pregação que eu fiz sobre a ceia, eu me lembro que eu disse que os discípulos estavam agoniados, os discípulos estavam acuados. Vocês lembram disso? Os discípulos estavam ali com o coração apertado. Por quê? Porque eles estavam vivendo um momento de pressão em que o seu mestre, a referência superior que eles tinham, havia sido morto. E então há uma pausa em tudo aquilo, porque um conflito estava desenvolvido na mente. E de repente o que acontece? Aqueles discípulos estavam ali no lugar do cárcere, no lugar do cativeiro. Eles estavam em uma conversa e de repente quem chega? Jesus adentra sobre aquelas portas e ele se depara com aqueles discípulos ali na mesa. E ali começa então um grande diálogo na mesa. E se você for observar inúmeras passagens, Jesus está sentado sobre a mesa. Jesus está fazendo algo na mesa. E o que você precisa entender nessa noite é que o Pai, nessa noite, ele veio fazer você entender
está prometendo para a igreja nessa noite espalhar uma comida sobre essa mesa. Ele está prometendo servir um banquete. Ele está prometendo fazer isso, servir o banquete em Salmo 23, verso 5. Porém, essa comida que será servida na mesa será na presença dos seus e dos meus inimigos. Então eu quero que você comece a entender essa palavra nessa noite. Para você que não dá muita atenção para a mesa, eu quero te dizer que você precisa começar a abrir o seu entendimento do poder que há na mesa. Aleluia! Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. E isso é poderoso. E quando eu olho para a vida de Davi, eu fico impactada. Porque Davi era alguém que tinha um discernimento ignorante. Um discernimento absurdo dos tempos e das estações proféticas. É impressionante como ele faz menção de coisas e menção de situações que vão fazer total sentido a um tempo que aparentemente seria um futuro, mas que para Davi já era um presente, porque é impressionante como o desenvolvimento espiritual de Davi parecia um desenvolvimento atemporal, um desenvolvimento que não tinha tempo de passado, presente nem futuro. Por isso é impressionante como Davi ele discerne as estações, e Davi ele diz: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Senhor. E unge também a minha cabeça com óleo. Davi era um cara que discernia as estações proféticas, e ele tem um vislumbre daquilo que já havia sido. Você está comigo aqui? E aí você vai entender quem são esses inimigos que Davi ele está falando e ele está fazendo menção. Quem são esses inimigos? Esses inimigos, em uns termos bíblicos, eles estão fazendo menção a dois tipos de inimigos. Diga comigo, dois tipos de inimigo. Os inimigos demoníacos e os inimigos humanos. E você lembra que na semana passada eu preguei falando sobre a inveja. E eu disse que a inveja mata. E a inveja perto do julgamento de Jesus, Pilatos ele se depara com uma situação e ele não sabe qual é a postura a tomar, porque ele estava diante de alguém que era inocente. Ele estava diante de alguém que não tinha feito mal algum. E ele então fica com a sua condição atada, e quando ele está diante daquela situação, ele transfere a responsabilidade para o povo e diz para o povo então fazer um julgamento. Olha, tem um homem aí terrível, e esse homem, ao meu ver, é um homem inocente. Aos olhos humanos ele não teria cometido crime algum, porém, rapaz, esse homem terrível, ele sim é um homem conhecido no local por cometer crimes e crimes. Ele é alguém terrível. Então agora vocês decidem quem vocês vão soltar, a quem vocês acham que deva ser liberado. E o povo, por aclamação total, libera Barrabás. E se você for olhar nessa passagem, você vai perceber que entre parênteses existe algo que é impressionante. E esse texto vai dizer que não tinha nada que pudesse tocar, interferir na pessoa de Jesus, a não ser um único sentido, o sentido da inveja. Então, por inveja, os inimigos humanos mandaram matar Jesus. Não tinha um motivo. Qual é o motivo? Não tem motivo. Que crime esse homem cometeu? Não tem crime. Eu tenho raiva porque ele é quem ele é. Eu tenho raiva porque ele faz o que nós não conseguimos fazer. Eu tenho raiva porque ele desenvolve aquilo que nós não conseguimos desenvolver. Então, como nós não conseguimos parar ele, vamos matar. Inimigos humanos. E no Salmo 23, Davi está se referindo aos inimigos demoníacos. Aos inimigos
inimigos invisíveis. E esses representantes, eles são principados, e hostes e potestades, e até mesmo o próprio Satanás. Você está aqui comigo? Amém. Então, diante dessa situação, ele está dizendo, olha, Senhor, eu estou diante de inimigos. Só que dessa vez, não são inimigos como eu estou acostumado a lutar. São inimigos que eu não tenho como combatê-los com a espada, porque eu sei que eu sou um bom guerreiro. Dessa vez eu estou diante de inimigos que fogem o meu alcance de batalha. Você muitas das vezes está diante de situações assim, em que você se depara diante de inimigos que fogem à tua condição de militância, de luta. Você está diante de adversidades e circunstâncias que você não sabe como você vai lidar, como você vai operar. E Davi, ele estava exatamente assim. Ele disse, Deus, eu venho cansado de pelejas e pelejas. Eu já lutei, eu já batalhei, eu já guerrei, eu já matei, eu já me posicionei como um bom guerreiro. Só que agora eu estou diante de algo ou alguém que eu não sei contra quem estou lidando. Então, eu preciso que o Senhor me mostre e mostre para esses inimigos que eu sou capaz de triunfar sobre eles. Aleluia, você está comigo? E isso é muito poderoso, então diga comigo a mesa. A mesa é um lugar poderoso, é um movimento de batalha, é um movimento também de inclusão. E Davi, quando ele está diante dessa causa, ele começa então a olhar e a perceber algo poderoso. Então preste atenção bastante nessa palavra, esquece as pessoas que se movimentam nessa noite. Do lado demoníaco está um cenário, por quê? Porque ele sabia que Satanás e seus adeptos, o diabo, estava enfurecido, porque ele tinha a certeza de que seguramente ele tinha Davi em suas mãos. E quantas das vezes é assim? Você está diante de uma situação em que você sente que o inimigo sabe que você está preso em uma área e você não sabe como sair dela. Então esse é o lado demoníaco. E tinha o lado humano. Um lado onde tinha uma plateia enorme esperando Davi se dar mal. Então o lado invisível, o lado demoníaco, o lado humano, o lado do desenvolvimento, onde as pessoas estavam do outro lado, aguardando ele quebrar a cara. E isso muda alguma coisa diante das nossas vidas? Nós sabemos que militamos contra um mundo, um reino invisível. E nós sabemos que do outro lado tem uma plateia que está aguardando você se dar mal para dizer, Alá, não disse que ia dar errado? E aí, quando você entende o sentido da mesa, você sai dessa dimensão e entra em uma outra dimensão. E aí, enquanto essa situação, ela se desenvolvia, e Davi, em oração, em intercessão, um cenário acontece no mundo espiritual. Você está comigo? Amém. E agora eu quero te mostrar algo. Eu vou pegar essa cadeira aqui. E eu quero que você olhe bem para isso. Uma mesa, dois públicos. Isso, coloca outra cadeira aqui para mim. Uma aqui. Aleluia. Pode deixar essa aí afastadinha. Isso, e essa aqui. Você está olhando, isso é o que acontece no mundo invisível. Davi estava assentado na mesa, dizendo, Deus, existem dois mundos. Há algo que se estabelece contra a minha vida. E eu preciso que o Senhor unja a minha cabeça com óleo. Porque os meus inimigos estão tripudiando contra mim. Aí, olha que coisa poderosa. O Senhor olha para uma condição em Salmo 121 e começa a falar para ele, Davi, vestirei de confusão os seus inimigos, mas sobre ele resplandecerá a sua coroa.
Do outro lado, enquanto você está diante desse banquete, há uma outra palavra em Salmo 23 que ecoa, e diante do ouvido de Davi há um sussurro. E o sussurro é: enquanto você aproveita, Davi, dessa gloriosa comida diante de você, eu quero te contar um segredo. Você não tem que se preocupar com nenhum desses inimigos. Eles não são capazes de fazer nada com você ou contra você, pois intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas eles não prevalecerão. Então, Davi, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você é capaz de cantar. Agora, onde esse cenário acontece? Na mesa. Presta atenção nisso aqui que você vai entender. O porquê que você não pode desprezar a mesa. E o que hoje comumente é normal, as pessoas desprezarem a mesa. A mesa principal na noite da batalha, Santa Ceia. A mesa onde você pode sentar na sua casa e ter comunhão com os seus para desenvolver estratégias sobre a mesa. Então a mesa é um lugar aonde o Senhor entra trazendo a comida, o banquete espiritual. E quando Davi ele entende isso, ele começa a abrir o coração dele, e Deus então estende essa mesa não apenas para o momento de vitória de Davi, mas especialmente para os momentos de fracasso. Então a mesa não é apenas um lugar onde você senta para se esconder dos seus processos. A mesa é um lugar em que o Senhor se apresenta com um banquete espiritual para apresentar para você a comida espiritual que Ele tem para preparar você para que você possa tripudiar sobre os teus inimigos. Então, diante desse banquete, é poderoso. Por quê? Porque só existe uma pessoa sentada nessa mesa. E uma única pessoa servindo essa mesa. Então, quem é a pessoa que está sentada nessa mesa? Você. Quem vem te servir nessa mesa? O próprio Deus. E quem está olhando na sua retaguarda a sua situação? Os seus inimigos. Então percebam que é tão poderoso. Davi ele diz: prepara, Senhor, uma mesa, mas prepara essa mesa para mim na presença dos meus inimigos. Pega uma chave. Quando você está diante da mesa, os seus inimigos se apresentam para você. Só que o que você precisa entender, quando os seus inimigos se apresentam para você, é um momento fatídico, que é a hora então que a sua cabeça é ungida com óleo. Então quando você está sentado na mesa, vem alguém com um banquete espiritual. Senta aqui, Janelle, por favor. Você nunca mais vai esquecer isso. Vem alguém com um banquete espiritual e apresenta-se para você no mundo espiritual. Senhor, prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos, até que o meu cálice se transborde. Unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice possa transbordar. E quando isso começa a acontecer, os seus inimigos estão olhando. Agora presta atenção nessa chave. Quando a palavra faz menção de óleo que transborda, está falando de que diante dos teus inimigos, não só você, o cálice será transbordado, como esse transbordo será desenvolvido por alegria. Então os seus inimigos, eles vão estar diante, olhando para você, olhando o banquete sendo servido da comida espiritual que vem do céu para você, e vai estar olhando você,
vangardando, rindo, se alegrando, festejando daquilo que eles achavam que eles iriam conseguir contra você. Só que não será possível. Por quê? Porque o teu cálice vai transbordar. Você consegue entender essa palavra? E aí, qual é a primeira bênção que o banquete espiritual ele traz para você quando você se assenta à mesa? A primeira bênção que você encontrará no seu prato é o perdão imediato. E o perdão incondicional. E esse perdão imediato e condicional, ele se desenvolve quando você senta e se arrepende daquilo que você acha que talvez era algo sem nenhum sentido, mas que precisa de um arrependimento profundo. Então hoje é uma noite de Santa Ceia e eu não poderia deixar de falar de arrependimento. Agora o arrependimento acontece quando? Só no dia da ceia? Não, todos os dias. E o que acontece? Jesus, ele sabe disso. Isso é muito lindo. Jesus, ele desenvolve um relacionamento com os discípulos. Ele se assenta na mesa e começa um bate-papo gostoso. E ele começa a dizer assim, olha, está chegando a hora. A hora em que eu vou ter que ir. A hora em que eu vou ter que me assentar na mesa. E inimigos vão se apresentar, só que vocês precisam ser fortes. Você está vivo, crente? Em Lucas 22:14 diz, é chegada a hora. Jesus se pôs à mesa. Olha que coincidência ou cristocência, né? Ele se põe à mesa e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Antes do meu sofrimento. Jesus está contando tudo para eles. Olha, eu estou aqui nesse tempo de comunhão e aqui não tem segredo não. Na mesa é um lugar que não pode ter segredo. Está chegando o meu tempo e o tempo que eu vou sofrer. É muito bom estar aqui com você, mas esse tempo não é um tempo, não chegará um tempo muito bom. Porque esse tempo vai ser o tempo do sofrimento. Só que eu lhes digo algo. Nunca mais a comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. A mesa, então, gera um relacionamento estreitado. Davi tem um relacionamento estreitado com Deus. Jesus tem um relacionamento estreitado com Deus Pai e com os discípulos. E nesse relacionamento estreitado ele está dizendo, olha, a ceia chegue mais perto. Você está fraco? Chegue mais perto. Você está sujo? Chegue mais perto. Você que está fraco, porque talvez você houve ou errou, ou se desenvolveu em uma tomada de atitude errada, certamente precisa de um banquete. Presta atenção aqui nisso, isso é poderoso. O banquete, a comida não é apenas para os limpos, a comida é para os sujos, a comida é para quem tem fome, a comida é para quem reconhece que o estômago está vazio. Aleluia! Então o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que tem tudo a ver com você. Porque às vezes, porque achamos que não somos cristãos, ou porque não somos convertidos, ou porque ainda não entregamos a nossa vida para Jesus, ou porque professamos talvez em uma outra congregação, então nós temos que ficar muito longe dessa reunião, porque essa reunião de Santa Ceia é uma reunião muito distante para pessoas apenas santificadas e pessoas que estão preparadas. Mas eu quero te dizer que para você assentar-se à mesa, você precisa
diz, você deve, você não deve. Dia de Santa Ceia, faz uma fila. Os que vão ceiar, os que não vão. Você está limpinho, vem. Você não está limpinho, você fica. Você está sujo, sai. Você está limpo, vem. E aí eu pergunto para você no meio disso tudo. Aonde é o lugar que você vai receber a primeira bênção do banquete espiritual? Que é a bênção do perdão. É na ceia. É quando você se assenta à mesa. Porque é o único lugar em que os segredos serão contados para aqueles que têm relacionamento. Ceia é o lugar aonde Jesus vem servir você. Quando falamos de ceia, não falamos de exclusão, falamos de inclusão. E falamos de vitória, porque a vitória não é apenas para aqueles que são salvos ainda, mas a vitória é para aqueles que creem em Deus e que confessam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, se você crê, se você acredita em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, tem vitória para você. E isso é uma garantia. E Jesus sabia disso. Agora, o que é muito poderoso? Judas, ele sabia de toda a trama desenvolvida. Ele sabia que ele estava na mesa. Ele sabia que ele ia trair. Ele sabia que de toda uma congregação, ele seria a pessoa menos condicionada a estar sentado na mesa. Porque ele era um traidor. Já identificado. Você está comigo? Ele era um traidor que já tinha consigo uma sentença. Porque antes de tudo já vem uma palavra de que aquele que colocasse a mão seria aquele que iria trair. Então Judas, ele já estava diante daquela mesa, ele já sabia do seu ato de pecado. Então o que eu quero te dizer? O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero te dizer que a ceia, ela te dá a oportunidade de você fazer diferente. Por quê? Porque ele teve tempo de fazer diferente. Só que quando nós estamos diante de algumas situações da nossa vida, nós optamos em não fazer diferente. E é aqui a grande questão. As pessoas não mudam de vida porque elas não conseguem, elas não mudam de vida porque elas não querem. Elas não mudam de vida porque está muito difícil, elas não mudam de vida porque elas não querem. Porque elas só querem a vitória, elas não querem o dono da vitória. Só que eu vou te dizer, bênção é bênção. Bênçãos materiais são bênçãos materiais. Agora, o que vai te garantir a vitória espiritual são as bênçãos espirituais. E a essas você só consegue se você estiver nele e ele estiver em você. Então é a grande diferença dos inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Você pode vencer os inimigos humanos, mas os inimigos demoníacos muitas das vezes você não consegue vencer. E é por isso que você vive de luta em luta e você não consegue viver uma vida de desenvolvimento e santificação. Sabe por quê? Porque você não consegue entender que essa comunhão, ela precisa ser inteira. Você não pode querer só uma vitória que vai te garantir algo material. Você precisa da vitória que vai te garantir o espiritual. E esse é o problema dessa geração e dessa igreja no século 21. As pessoas não querem mais compromisso com nada. Elas não querem mais nada. Elas não querem mais estar na presença de Deus para receber dos banquetes espirituais, mas elas querem dos banquetes materiais. Elas querem que o Senhor prepare a mesa diante dos inimigos, mas elas não querem desenvolver uma vida madura para ter vitória sobre os inimigos invisíveis. E esses inimigos invisíveis são os que te acometem, são os que te derrubam, são os que te enfraquecem, são os que não deixam você avançar, são os que não deixam você triunfar, são eles que te prendem, são eles que te atacam, são eles que te seguram. E aí você quer ter autoridade sobre o espírito da inveja, mas quando você está diante da mesa, você opta em não querer o banquete espiritual e apenas receber do banquete material. Você consegue entender essa palavra nessa noite? Por que que hoje em dia nós estamos diante de uma igreja que muitas das vezes não tem força para romper, não tem força para derrubar o inimigo, não tem força para sentir a presença de Deus, porque elas querem a bênção material, mas elas não querem a bênção espiritual, elas não querem o banquete espiritual. Sabe por quê? Porque elas gostam de pecar. Porque elas gostam de
sua cabeça com óleo. É Ele quem vem revelar para você quem são os seus inimigos. Fortão, né? Agora, eu vou finalizando, porque essa palavra, ela mexe com a metanoia de verdade. Faz a mente ferver, porque fez a minha. Poderoso Jesus estava na mesa, o lugar da batalha. Diga comigo, mesa. O lugar da comunhão. Mas o lugar em que você derrota os seus inimigos. Hoje você veio aqui receber da porção do banquete espiritual para derrubar os seus inimigos. Tu nunca mais vai querer faltar um culto de Santa Ceia. Jesus está sentado na mesa com seus discípulos e aparentemente um momento terrível estava acontecendo. Ele começa a dizer, olha, a hora da minha morte está chegando. Em outras palavras. Diante dos fatos, uma despedida terrível. Por quê? Porque os discípulos sabiam que algo ia acontecer. Mas na verdade, às vezes a gente sabe que algo vai acontecer, mas a gente não quer acreditar. É ou não é? A gente sabe que está dando ruim, mas a gente vai segurando até o final. Por quê? Porque não queremos lidar muitas das vezes com o enfrentamento. E aí, algo poderoso acontece e muda todo o cenário. Isso aqui foi muito forte. Jesus, ele começa a contar uma história para eles. Ele diz, olha, é chegada a hora. Pôs-se à mesa com ele, os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E aqui eu posso imaginar uma festa demoníaca acontecendo. Entra comigo nessa palavra. De repente, algo acontece. Jesus disse, olha, está chegando o tempo final. O tempo em que algo vai acontecer e vocês precisam entender algo. Aí agora você vai entender o que acontece. Jesus, ele olha e um cenário está estabelecido. Quem está em volta dessa mesa? O espírito de inveja, que sabia que já tinha desenvolvido uma trama para acabar com Jesus. Os perseguidores, os caluniadores, os afrontadores, os açoitadores, os demônios, aqueles que iriam tripudiar no dia em que Jesus fosse crucificado. E aquela conversa sendo desenvolvida e os discípulos olhando para Jesus, e de repente Jesus mostra para eles um plano poderoso. Ele disse, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. De repente, os inimigos invisíveis olham e dizem, esse é o corpo que será partido? E eles vão fazer em memória? Sim. Em memória? Sim. Por quê? Porque semelhantemente ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo que esse é o cálice do Novo Testamento. O Novo Testamento, que é derramado sobre vós. E de repente, o lado demoníaco, os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, olhando para o cenário da mesa, que aparentemente para os discípulos era um cenário de terror. Mas no mundo espiritual a mesa estava garantindo um futuro glorioso. Jesus já estava contando o plano final da vitória. Ele disse, olha, eu estou na mesa. Algo está acontecendo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inveja, principados, rangedores de dentes, demônios, olhando e dizendo, é isso? A cabeça dele vai ser ungida com óleo? O cálice dele vai transbordar? Por quê? Por quê? Como é que vocês sabem disso? Sei, porque ele está dizendo que esse é o cálice do Novo Testamento. E isso tem que ser feito em memória dele. Em memória de quê? De algo que já foi? Sim.
Por quê? Porque ele está dizendo aí nessa mesa, no lugar da comunhão para eles, o plano, ele já está contando o plano final. Que plano é esse? O plano de que algo vai acontecer ali, mas algo já aconteceu lá. Como assim? Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Eu posso imaginar Satanás, os demônios, a inveja, a perseguição olhando, não é possível. Eu achei que a cruz era o final, mas a cruz é o início. Puxa! Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia! Você precisa entender algo, e aqui eu vou terminando. Um Cristo morto não seria o nosso Salvador. Um túmulo fechado não teria céu aberto. A crucificação sem morte não haveria vida eterna para mim e para você. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Sim, o meu cálice, ele vai transbordar. Deixa o Espírito Santo aquecer você, crente. Há um banquete aqui espiritual. Talvez você entrou aqui assim, abatido, fraco. Aí você olha para a mesa e você diz: eu não posso sentar, eu estou sujo, eu estou fraco, meu corpo está sem condições. Jesus está olhando para você e está dizendo: olha, você precisa entender, há um espaço na mesa para você. Sabe por quê? O banquete é para você. Eu venho te servir. O que você precisa? E quando você se afasta, ele te serve. E quando você diz não posso, ele diz: come. Fazer isso em memória de mim. Raçocobraçai. Talvez o seu corpo te prende numa condição errante, mas o teu corpo espiritual, ele precisa desenvolver um único versículo. Isso é muito forte. Ele te leva para o perdão imediato. E o que está escrito lá em 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar de toda injustiça. Então você entrou aqui fraco, você entrou sem condições, confessa o seu pecado, porque o banquete espiritual é para você. Ninguém se assenta nele a não ser você. Ninguém senta na mesa para comer a não ser você. Sabe o que o Pai falou comigo? Ei, na noite de Santa Ceia, o
aproveite a comida gloriosa que está diante de você. Porque o Senhor cochicha no seu ouvido. E assim eu termino. Feche os seus olhos. Você não tem que se preocupar com nenhum dos seus inimigos invisíveis. Você só tem que os identificar. E o lugar que você vai identificá-los é na mesa. E aí, ele segue cochichando. Eles não são capazes de fazer nada contra você, pois intentaram mal contra ti. Maquinaram contra ti um ardil, mas não prevalecerão. Então, nessa noite, você precisa acreditar que regozijar-se na salvação do Senhor e a misericórdia dele. E alegre-se em tudo isso, porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar abundantemente e com benignidade para com todos os que te invocam, pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do inferno. Então, nessa noite, eu quero te dizer algo. A mesa te chama para você reconhecer quem você é e entender que se você não se assenta nesse lugar, ele permanece vazio. Ah, crente, se eu fosse você, eu abria o meu coração, mas eu não sou crente, não importa, é para você também. Mas eu não sou evangélico, não importa, é para você também. Chega aqui nessa mesa. Chega perto dessa mesa. Chega perto dela, senta aqui nela, sabe por quê? Porque tem Jesus aqui. Esse Jesus não é só Jesus para os crentes. Esse Jesus é para quem quer ele. Esse Jesus não é para os super crentes fortes. Esse Jesus é para você que entrou aqui e que talvez está doente. É para você. É para você que não tem mais vontade. É para você que não tem mais força. É para você que já não tem tido vontade de se assentar na mesa, de chegar perto dele. É para você que não tem mais ânimo. É para você que não tem mais motivação. É para você que não tem mais vontade de caminhar. É para você. Esse banquete é para você. Só que você precisa crer que ele está aqui nessa noite. Então, onde você está, você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Isso, fecha os seus olhos.